Olá, para você que me escuta hoje, eu vou falar de mais uma emoção que é a tristeza. A tristeza está muito ligada às perdas. E dentre as perdas ao luto, perder alguém que a gente ama muito é uma das principais causas de muita tristeza. A tristeza também pode estar ligada a expectativas nossas que não foram atendidas, ou por situações da vida, ou por alguém específico. E aí a tristeza vem junto ali com o que a gente chama de decepção, com o que a gente chama de frustração, com o que a gente chama de inconformidade, né? Nossa, eu não esperava que essa pessoa fizesse isso, me decepcionei muito e me entristeci muito com isso, né? Pode acontecer também. Mas ela é muito, a tristeza mesmo como emoção é muito ligada a perdas. E perdas não significam só perdas por morte. A perda também pode ser uma separação de um casal, pode ser os filhos desse casal que às vezes vão ficar tristes porque não estão tanto vendo o pai ou a mãe ou avós, né? E as crianças podem ficar tristes. Pode ser a perda de um emprego, que eu fico muito triste, pode ser a perda de uma amizade, a pessoa ou se afastou, ou brigou e a amizade acabou, pode ser a perda de, entre aspas, mas a gente sente como perda, de um filho que foi morar longe, né, em outro país, em outro lugar e não está mais ali, e pais e mães às vezes ficam bem tristes também nesse momento. Então a tristeza está ligada à perda, a gente chama de perda, né? A lutos, né? A coisas que a gente perdeu nessa existência e que a gente queria perto, né? Que não estão mais perto da gente. Inclusive, há muitos animais de estimação, né? Cachorrinhos, gatinhos e outros que também quando morrem causam muita tristeza para as pessoas. Eu costumo dizer que a tristeza que vem desse luto, né, de alguém que faleceu ou de um animalzinho que faleceu, ela está completamente ligada ao amor, né? Ela é um momento de sentir falta e eu só sinto falta porque eu amei. Se você perde ou sabe de alguém que faleceu, mas que você não tinha relação ou que você não tinha um amor, não vai sentir tanta tristeza. Pode até sentir uma compaixão, alguma conexão ali, mas não vai sentir tanta tristeza. A tristeza, ela corporalmente, ela tem uma reação que é a do choro e que precisa sair. O choro precisa acontecer. Muitos de nós não gostamos, né? Não gostamos de chorar, a gente também não tem muita permissão social para chorar em público, especialmente, né? Tem algumas pessoas que nem lá no escuro, no cinema, emocionadas com o filme, se dão permissão para chorar. Então a gente não gosta muito, mas o choro precisa sair, ele é um mecanismo muito importante corporal. A outra coisa que acontece corporalmente, que é bom que as pessoas saibam, é que vem um cansaço. O cansaço vem de um foco muito grande, né? A tristeza, especialmente no luto, na perda, ela faz com que a gente foque muito os pensamentos nessa perda, né? No que a gente perdeu ou em quem a gente perdeu. E a gente pensa mais nisso. E isso gera um cansaço. Lembra vocês, o nosso querido cérebro, ele é 2% mais ou menos da nossa massa corporal, mas ele gasta 20% da nossa energia. Então, quando ele também está muito focado num assunto, especialmente num assunto dolorido, a gente tem um cansaço maior mesmo, é esperado que a gente tenha esse cansaço. O que acontece também quando a gente está triste, e até em função de que a gente às vezes não tem muito essa permissão do choro no meio das pessoas, né? É desconfortável. Aliás, às vezes é desconfortável porque a gente se sente muito vulnerável, às vezes é desconfortável porque eu acho que o outro vai achar algo a meu respeito, né? Ou que eu sou fraca, ou alguma coisa assim. E às vezes é desconfortável porque ainda hoje ainda tem
a famosa frase, né? Engole o choro, menino, engole o choro, menino. E a gente ainda escuta isso, né? E a gente tem esse aprendizado, às vezes, também quando criança, de mandarem a gente engolir o choro. Mas dito isso, né, o que vai acontecendo exatamente também em função da gente não chorar em público, mas em função da própria tristeza. A tristeza pede um movimento de se recolher, de ficar mais dentro da gente. E a gente às vezes tem vontade de se recolher fisicamente e ficar um pouco sozinha, um pouco sozinho. Muitas vezes as pessoas falam, não, quero ficar lá no meu quarto quietinha, né? Quero ficar lá no meu quarto, bem quietinho ali um tempo. E é importante respeitar isso, mas também é importante dizer sem exagero, né? Ok se recolher, mas sem perder totalmente a sociabilidade. A sociabilidade é muito importante também nessa hora, mesmo que a gente esteja lá na presença dos outros, um pouquinho mais quieto ou quieto, né? Um pouquinho aí numa qualidade um pouco mais de silêncio. E os outros também, eu acho que é importante pontuar que a gente tem reações diferentes ao ver alguém chorar, né? Algumas pessoas ficam tão aflitas de ver alguém querido chorando, que quer ir lá, quer falar, quer perguntar, quer entender, quer dar conselho, e a pessoa não está ali, às vezes, nessa condição de conversar, de responder, de entender. E apesar de uma super boa intenção, de uma super boa vontade, às vezes falar demais, perguntar demais não colabora, não ajuda quem está chorando. E tem gente que às vezes também vai para o polo oposto, né? Fica tão aflito de saber que aquela pessoa está triste que some, né? Foge, sai de perto, porque não sabe o que fazer com aquilo. E tudo bem também, não tem certo nem errado, né? A gente vai tentando fazer o que pode. Mas uma coisa é realmente muito, muito importante, que a pessoa que está triste tenha uma companhia de vez em quando, tenha alguém próximo, amiga, amigo, parente, quem for que seja próximo, que tenha condição de estar na presença. Quando eu falo presença, eu vou grifar presença, porque esta presença ao lado de alguém triste precisa ter qualidade, a gente chama de qualidade de presença, que significa eu estar ali totalmente disponível, dando atenção às necessidades da pessoa que está triste. Cada uma é de um jeito, varia de pessoa para pessoa completamente. Então, estar nessa qualidade de presença é tanto dar espaço para a pessoa falar, se ela quiser, quando ela quiser. É dar espaço para a gente falar de outros assuntos, mas também é dar espaço para o silêncio. Aprender a sustentar o silêncio nessa hora e manter a qualidade de presença é muito importante, especialmente com pessoas que estão de luto, né? Que perderam alguém que realmente faleceu. É muito, muito importante. A outra coisa é o que a gente faz, né? Quando a tristeza é minha, né? Se a tristeza é sua, o que faz, né? Pode ficar lá recolhido? Tal, pode, né? Tem que se dar essa permissão de ser humano. A gente, como humano, vai passar por tristeza. Muito difícil, eu falo para as pessoas, né? Se a gente não morrer cedo, muito cedo, a gente vai, no mínimo, passar pela tristeza de perder alguém amado. Muito difícil não passar por isso ao longo da vida. Então, a gente pode se recolher? Pode, sem exagero, de novo, sem exagero. Que mais que a gente pode fazer, né? A gente tem que aprender a se acolher. Como eu falo, pegar a gente mesmo no colo. A imaginar que a gente é uma criancinha e que a gente põe a gente mesmo no colo, e que a gente abraça, e que a gente faz um carinho, e que a gente chora, e que a gente às vezes escuta música triste, e chora mais um pouco, e tudo bem. E não ficar nisso é a questão, né? Não prolongar isso demais.
pode entrar neste lugar e sair deste lugar, né? Se sentir que a tristeza está muito, muito difícil, por favor, busque ajuda. Pode ser ajuda de amigo, amiga, pode ser ajuda, né, de alguém próximo, parente, quem for. Mas se a tristeza, em especial, se a tristeza se estiver prolongando muito, busque uma ajuda profissional. Né? A tristeza, ela realmente, se ela fica muito tempo, permanece muito tempo, o luto fica lá muito tempo, está muito esticado, é importante ter uma ajuda profissional para atravessar esse processo e não deixar isso virar uma possível, né, leve depressão. Então busque ajuda profissional se você sente que a tristeza não está indo embora, porque como toda emoção, uma hora ela passa, ela tem que passar. E se ela não está passando, busque ajuda. Se acolha, perceba e busque ajuda. Especialmente quando a tristeza não parece que tem motivo, né? Porque a tristeza do luto, ela tem um motivo claro. Isso aqui aconteceu. Perdi meu trabalho, perdi um amigo querido, perdi minha mãe, perdi meu pai, meus filhos mudaram, estou sozinha em casa e agora não tenho mais meus filhos comigo. Isso tem motivo, né? Tá nítido o motivo. Mas tem vezes que a gente se sente triste do nada. De tempos em tempos se sente triste outra vez do nada. Nessa tristeza também muito, muito importante você buscar uma ajuda, especialmente uma ajuda profissional, para tentar entender ali o que está acontecendo, que às vezes está mais inconsciente e precisa vir à tona, né? Para a gente poder liberar essa tristeza e ela passar, né? Passar. É isto por hoje. Eu desejo uma boa semana a cada um de vocês.